Ao chegar no local indicado, o sequaz de Tigelino desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu-lhe a mão, fixando a vítima e falou-lhe em tom quase imperceptível. Lastimo ter sido designado para este feito e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Paulo de Tarso, erguendo a fronte quando lhe era possível, respondeu sem hesitar: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados em função de vida eterna, enquanto que vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. O algoz continuava a fitá-lo com assombro e Paulo, notando a tremura com que ele empunhava a espada, concitou resoluto: Não tremais. Cumpri vosso dever até o fim. Um golpe violento fendeu-lhe a garganta, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se nevara aos sofrimentos do mundo. Paulo de Tarso caiu redondamente sem articular uma palavra. O corpo alquebrado embolou-se no solo, como um despojo horrendo e inútil. O sangue jorrava em golfões nas últimas contrações da agonia rápida, enquanto a expedição regressava penosamente muda dentro da luz matinal e triunfante. O valoroso discípulo do Evangelho sentia a angústia das derradeiras repercussões físicas, mas aos poucos experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Mãos carinhosas e solícitas pareciam tocá-lo de leve, como se arrancassem tão só, nesse contato divino, as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. Tomado de surpresa, verificou que o transportavam a local distante e pensou que os amigos generosos desejavam assisti-lo em lugar mais conveniente, para que lhe não faltasse a doce consolação da morte tranquila. Depois de alguns minutos, as dores haviam desaparecido por completo. Guardando a impressão de permanecer à sombra de alguma árvore frondosa e amiga, experimentava a carícia das brisas matinais que passavam em lufadas frescas. Tentou levantar-se, abrir os olhos e identificar a paisagem. Impossível. Sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais como lhe foi possível e orou, suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação. Sobretudo, a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa. Recordou os dias de Damasco, quando a cegueira lhe invadira os olhos de pecador ofuscados pela luz gloriosa do Mestre. Lembrou o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências. Depois de grande esforço, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisava servir a Deus ainda que tateasse em densas trevas. Foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas. — Quem sois? Perguntou como fizera outrora naquele lance inovidável. — Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado. Mas o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexprimível: Ananias, Ananias! E caiu de joelhos em pranto convulsível. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos da redenção. O apóstolo levantou-se, afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando a destra nos seus olhos apagados, exclamou com carinho: Vê novamente, em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo.
Contempla agora as belezas da vida eterna, para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. Então, o devotado trabalhador do Evangelho reconheceu as maravilhas que Deus reserva aos seus cooperadores no mundo cheio de sombras. Tomado de espanto, identificou a paisagem que o rodeava. Não longe estavam as catacumbas da Via Ápia. Misteriosas forças o haviam afastado do quadro triste em que se decompunham os despojos sangrentos. Sentiu-se jovem e feliz. Compreendia agora a grandeza do corpo espiritual no ambiente estranho aos organismos da terra. Suas mãos estavam sem rugas, a epiderme sem cicatrizes. Tinha a impressão de haver sorvido um misterioso elixir de juventude. Uma túnica de alvura resplandecente envolvia-o em graciosas ondulações. Mal despertava do seu deslumbramento quando alguém lhe bateu levemente no ombro. Era Gamaliel, que lhe trazia um ósculo fraternal. Paulo de Tarso sentiu-se o mais ditoso dos seres. Abraçando-se ao velho mestre e a Ananias num só gesto de ternura, exclamou entre lágrimas: só Jesus me poderia conceder alegria igual a esta. Mal não acabara de o dizer, começaram a chegar velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vinham trazer as boas-vindas ao transpor os umbrais da eternidade. Os deslumbramentos do apóstolo sucediam-se ininterruptos, como se ficassem em Roma à sua espera todos os mártires das festividades da véspera chegaram cantando nas proximidades das catacumbas. Todos queriam abraçar o generoso discípulo, oscular-lhe as mãos. Nesse interim, dando a impressão de nascer em maravilhosas fontes do mais além, ouviu-se uma cariciosa melodia acompanhada de vozes argentinas que deviam ser angélicas. Surpreendido com a beleza da composição intraduzível na linguagem humana, Paulo ouviu o venerando amigo de Damasco que explicava solícito. Este é um hino dos prisioneiros libertados. Observando-lhe a intensa comoção, Ananias perguntou qual o seu primeiro desejo na esfera dos redimidos. Paulo de Tarso intimamente recordou Abigail e os anelos sagrados do coração, como aconteceria a qualquer ser humano, mas integrado no ministério divino que manda esquecer os caprichosos mais singelos e, sem trair a gratidão à misericórdia do Cristo, respondeu comovidamente: meu primeiro desejo seria rever Jerusalém, onde pratiquei tantos males, e ali orar a Jesus para ofertar-lhe o meu agradecimento. Tão depressa o disse, e a luminosa assembleia se punha em movimento. Assombrado com o poder da volitação, Paulo observava que as distâncias nada representavam agora para as suas possibilidades espirituais. De mais alto continuavam fluindo harmonias de sublimada beleza. Eram hinos que exaltavam a ventura dos trabalhadores triunfantes e a misericórdia das bênçãos do Todo-Poderoso. Paulo desejava imprimir à divina excursão o sabor de suas reminiscências. Para esse fim, o grupo seguiu ao longo da Via Ápia até Arícia, de onde se desviou em direção a Púzules, em cuja igreja se deteve em preces. Por alguns minutos de ventura inigualável, daí a caravana espiritual demandou a ilha de Malta, transportando-se em seguida para Peloponeso, onde Paulo se extasiou na contemplação de Corinto, dando curso a recordações carinhosas e doces. Inflamados de entusiasmo fraternal, os componentes da caravana acompanhavam o valoroso discípulo no caminho das sagradas lembranças que lhe vibravam no coração. Atenas, Tessalônica, Filipos, Neápolis, Troade e Éfeso foram pontos nos quais o apóstolo estacionara demoradamente orando com lágrimas de gratidão ao Altíssimo. Atravessadas as zonas da Panfilha e da Cilícia, entraram na Palestina tomados de júbilo e sagrado respeito. Em todos os caminhos incorporavam-se emissários e trabalhadores do Cristo.
Paulo não conseguia avaliar a alegria da chegada a Jerusalém sobre o prodigioso azul do crepúsculo. Obedecendo ao alvitre de Ananias, reuniram-se no cimo do Calvário e ali cantaram hinos de esperanças de luz. Lembrando os erros do passado amarguroso, Paulo de Tarso ajoelhou-se e elevou a Jesus fervorosa súplica. Os companheiros remidos recolheram-se em êxtase, enquanto ele, transfigurado em pranto, procurava exprimir a mensagem de gratidão ao Divino Mestre. Desenhou-se então na tela do infinito um quadro de beleza singular. Como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul, surgia na amplitude do espaço uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto, também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos num assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos 2 irmãos de Corinto, beijar-lhes as mãos no seu arrobo de ventura, mas qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre, dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe aprovação. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: Sim, Paulo, sê feliz. Venha agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim unidos, ditosos, os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção seguiram as pegadas do Cristo em demanda às esferas da verdade e da luz. Lá embaixo, Jerusalém contemplava embevecida o dilúculo vespertino, esperando o luar que não